Pessoal, vocês viram que o Datena detonou o Bolsonaro em plena TV? Vocês devem estar pensando, mas o que isso tem a ver? Vamos fazer uma análise do discurso para entender exatamente qual o significado de tal ação. Como vocês sabem, Bolsonaro é super aliado de Datena. Haja visto que o mesmo sempre vai fazer entrevistas com esse cara. E as pessoas que o assistem, em sua maior parte, são bolsonaristas, conservadores e reacionários. Não são progressistas que assistem o Datena. Então, quando este faz crítica na TV aberta sobre a destruição da democracia que este vem promovendo após o caso do Jorge Cajuru, da escuta telefônica, o que significa que a esfera do discurso está chegando nessa gente que defende o presidente a ferro e fogo. Vocês devem estar se perguntando, mas tem uns evangélicos que não assistem. Não, já saiu pesquisas em jornais que tem muitos evangélicos que assistem. Então, isso vai significar o quê? O Datena tem esse feeling, conseguir fazer essa crítica dentro de uma TV aberta, porque o Brasil inteiro está criticando. Então ele se permitiu a fazer a mesma coisa. O segundo fato é, essa ação significa que Bolsonaro está cada vez mais fritando, haja visto que há a CPI e esta ação da CPI demonstrou grande desespero dele ao tentar incluir municípios e estados. Porque a grande justificativa do Bolsonaro é que houve um repasse, sim, para o governo federal, para os governos estaduais e municípios, e eles não souberam utilizar de maneira adequada. Ele fala isso constantemente nas lives alimentando o gado. A gente sabe, por exemplo, que o Ministério da Saúde não utilizou a verba que deveria ser usada para o combate da sindemia. Haja visto que a abertura da CPI é justamente para isso, é para verificar os erros dos quais foram feitos durante essa condução. Eu fico me perguntando por que não há motivo para fazer um impeachment. Uma tese que eu defendo aqui, que não foi feita por mim, foi feita pelo professor Paulo Giraldelli, que é o quê? Bolsonaro atua para a destruição das instituições republicanas. Estas instituições, que segundo a Constituição, devem atuar em harmonia, um com o poder com o outro, Bolsonaro faz justamente o seu contrário. Ele confronta as instituições, tal como agora ele está fazendo. Ele coloca o executivo para fazer uma ação contra o judiciário. E elas estão entrando em choque. Qual o objetivo dele? Ele utiliza os mecanismos democráticos para destruir as instituições republicanas, colocando pessoas do seu agrado, do seu gosto, como Cássio Nunes, como Augusto Aras e por aí vai. E os seus ideólogos, Olavo de Carvalho, Pondé, ficam falando, defendendo o anti-lockdown. Então, esse tipo de ação visa a destruição das instituições republicanas e uma espécie de sociedade livre, libertária, que é totalmente ausente de Estado. Então, as instituições que deveriam resguardar a democracia, elas não vão estar fazendo esse papel e vai ser aos cuidados das pessoas. Ou seja, é uma sociedade livre, cada um por si e Deus contra todos. É uma sociedade, tipo de espécie de anarcocapitalismo, algo nesse sentido. Quando eu falo livre, é livre para eles. Que isso fique bem claro. Não livre para aqueles que são considerados oponentes. Vamos lembrar do livro do James Stanley, que é importante neste momento para a gente fazer essa visão e separar o joio do trigo.
como funciona o fascismo, a política do nós e de eles. O Bolsonaro utiliza demasiadamente a propaganda para mitificar a realidade e, ao mesmo tempo, impor verdades que não são verdades, ou seja, mentiras. Uma delas é a prática anti-lockdown, dizendo que o lockdown não funciona. Está mais do que provado, como São José dos Campos, se eu não me engano, e Araraquara, e tem outro município agora que eu não lembro exatamente, que estão fazendo lockdown pelo prefeito do Edinho ali em Araraquara, do PT, e reduziu drasticamente as mortes utilizando o auxílio emergencial. Vamos lembrar que o governo brasileiro ele tem reserva para fazer o auxílio emergencial, porém não o faz. Nós, por exemplo, fazemos uma espécie de mais-valia social, produzimos mais valor, mas esse dinheiro não fica com a gente, ele vai para os bancos, o Banco Central repassa um valor na forma de dívida pública para os bancos privados, e eles ainda ganham esse título como um empréstimo e ainda ganham juros e mais juros. O mercado financeiro no Brasil está rindo à toa. Um outro dado que para vocês verem, no meio dessa pandemia saiu uma lista de bilionários. Existem vários brasileiros. Na sequência deste dado, saiu na Folha de São Paulo hoje, se eu não me engano, nós temos 120 milhões de pessoas em insuficiência alimentar. O que esse dado estrondoso nos mostra? Que há pessoas que não têm, por exemplo, o que comer durante o dia. Ela come um almoço ou um café, mas não sabe como será o dia seguinte. Eu quero saber quais são as razões que devem ser necessárias para a implementação do impeachment, porque um governo como esse, que deixa chegar neste dado, em que faz vários crimes de responsabilidade, tal como já vem ocorrendo de maneira sucessiva, o último caso do Jorge Cajuru e a confrontação dos poderes já é um dado, eu queria saber por que a oposição, eu falo a esquerda institucional, que é uma vergonha, não faz absolutamente nada. Eles ficam pensando somente em 2022. Que nível que é preciso chegar para essa gente começar a mexer a bunda na cadeira e fazer alguma coisa? Nós temos aqui agora, por exemplo, saiu dizendo que Boulos vai ser candidato a São Paulo. Nós temos Lula, Ciro, Manuela, que só pensa em feminismo, identitarismo, e vários outros candidatos. O que raio que parta que esses caras não estão fazendo absolutamente nada? Quer dizer, eles estão fazendo, pensando em 2022, ignorando completamente que dentro dessa sindemia há pessoas morrendo de fome, há outros enriquecendo cada vez mais, porém, todavia, entretanto, o grande interesse deles é ser mais centro, convencer os empresários para dar continuidade no neoliberalismo. Porque você de esquerda, não vamos nos iludir. Se você acha que o governo Lula vai fazer transformação social, não vai. Ele teve 8 anos, ele não fez isso. E ele se orgulha de dizer que o governo dele, os banqueiros ganharam cada vez mais. De fato, ganharam. De fato, os índices melhoraram. De fato, o IBGE demonstra isso, que a vida do brasileiro melhorou. Porém, a educação dele é só diploma, é uma continuação de uma espécie de tecnicismo. Não há uma formação humana cidadã de fato. Haja visto que tem milhões de burros por aí. E essa galera foi o derrubou. Não há uma formação de fato crítica, consciente e, sobretudo, reflexiva. Não há uma condição necessária de saneamento básico nesse momento. Então é necessário fazer toda uma reorganização social para fazer uma mudança. E isso exige uma profunda mudança de fato.
coisa, por exemplo, que ele não fez, mas ele está apontando o dedo agora porque ele não vai fazer, ele vai ser um neoliberal também. Um cara do centro. Então fique atento com isso. Este dado de 120 milhões de pessoas de insuficiência alimentar, mas 70 pedidos de impeachment, mas toda essa má condução da pandemia, não é má condução, desculpa, é muito bem calculada, porque haja visto aquele ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mais Bolsonaro boicotaram de maneira assintosa a compra da vacina. Eles não quiseram. Foi oferecido ano passado, porque eles defendem a tese de imunidade de rebanho. Afinal de contas, morrer faz parte da vida. Esse não é o discurso dele. As pessoas morrem de todas as doenças todo dia e o jornal não noticia. É isso que ele fala. E dentro desse contexto todo, nós temos uma oposição ridícula, que não pode nem chamar de oposição, e que está preocupada única e exclusivamente com democracia representativa. Vai nos representar no quê? Em reformas? Governo reformistas não queremos. Nós precisamos de mudanças profundas, radicais. Eu volto àquela velha frase da qual eu já havia dito anteriormente e disse várias vezes, eu digo novamente. Se Lula não mudar, Lula para quê? Ou você acha que ele vai revogar essas medidas que foram feitas agora? Ele vai fazer novamente uma carta aos brasileiros. Por que eu estou batendo duro com ele agora? Porque o momento agora são condições para lá de favoráveis. Nós temos a comissão parlamentar de inquérito da pandemia. Nós temos vários crimes de responsabilidade feitos pelo presidente. Nós temos um ministro da saúde que não faz nada e que luta contra o lockdown. Nós temos ideólogos como aquele Luiz Felipe Pondé que luta contra o lockdown, que ele diz que é fetiche de esquerda. Nós temos parlamentares que também atuam de maneira significativa. Nós temos youtubers que receberam dinheiro para fazer promoção da cloroquina. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment para fazer. Então, o que é mais necessário para a esquerda tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa por esse país? Eles não estão fazendo nada. O pensamento deles é eleição, única e exclusivamente isso. Então, vamos fazer o seguinte: qual é o nosso papel diante disso? Que nós somos peixes pequenos. Exercer a democracia representativa, por meio dos vídeos que a gente faz, por meio dos textos que a gente escreve, por meio das conversas que estabelecemos com as pessoas. É dessa maneira que nos cabe a possibilidade de uma construção do impeachment. Por quê? As condições estão favoráveis. Só para o Lula que não está favorável, que ele fala que não há tempo. Até a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, já disse que é necessário levar a bandeira. Mas não, ele fica barrando, atrapalhando o processo. Então vamos pensar sobre isso, vamos agir, vamos fazer ações neste momento, que é o que nos cabe agora. Porque essa esquerda, que só se preocupa com o identitarismo, que foi essa maldição que nos levou ao bolsonarismo e toda a oposição de direita, nos colocou no buraco que nós estamos hoje. Então, vamos ser nessa mesma linha de esquerda reflexiva, esquerda crítica, de que utilizamos a politização, a educação e a reflexão crítica para analisar o momento e entender o que justamente está acontecendo. Este vídeo mais direto, ao ponto, tem como esse objetivo de elucidar essa ação que está acontecendo. Se até o Datena, que utilizou o seu programa para evidenciar que ele está tentando macular a democracia, e ele sabe que o público dele são todos bolsonaristas e gente reacionária,
Então a condição é favorável, sim. Tá certo? Vamos pensar sobre isso e agir naquilo que nos cabe. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós estamos chegando a 1000 inscritos e nós vamos ter surpresas boas, tá certo? Até mais!